Pastor, gostaria de saber a sua opinião, então, a respeito, nos dias de hoje. Qual a diferença do arminiano, do pelagiano e do semi-pelagiano e com qual tipo de crente a gente tem lidado hoje no dia de hoje? Desde o início do cristianismo, desde o século V praticamente, né, a gente vê essa distinção bem evidente. Embora no início nós tínhamos duas principais linhas de pensamento relacionadas à soteriologia bíblica, que é o que está por trás dessas linhas de pensamento que você mencionou, que é como é que o homem pode ser salvo. Se ele que decide, se é Deus que decide, se é uma parte dele, uma parte de Deus, metade de cada um, quem é que faz mais, como é que a gente é salvo? A coisa começou a ficar tensa com Pelágio, que era um monge britânico do século V, que escreveu algumas coisas que foram refutadas por Agostinho de Hipona. Então você tinha duas linhas, o agostinianismo e o pelagianismo. De uma maneira visual, nós descreveríamos assim: o pelagianismo diz que você está aqui e Deus está aqui. Olha, você está aqui e Deus está aqui, certo? Para você ser salvo, pelagianismo, você tem que fazer tudo. Deus não faz nada. Se você quiser ser tempo, só de você. Depende de quem quer e de quem corre, porque Deus não exerce sua misericórdia, não. É pelos seus méritos, pelas suas obras. O pelagianismo diz, então, que toda decisão é sua. Nada é de Deus. Tudo é você que faz. Deus já mandou o filho dele para morrer na cruz e não vai fazer mais nada por você. Pelagianismo. Agostinho, então, na visão agostiniana, diz que Deus faz tudo por nós. É Ele que vem até nós e nos busca e nos salva, etc. Pouco tempo depois, entrando no período da Idade Média, a gente vê que o pelagianismo e o agostinianismo, eles começam a se dissolver no meio da igreja, e a igreja que naquele tempo abraçou o agostinianismo, considerou uma heresia o pelagianismo, ela acabou virando meio pelagiana, meio agostiniana, mas ela se tornou aquilo que hoje, é óbvio que na época não se chamava assim, mas aquilo que hoje a gente denomina como semi-pelagianismo, ou seja, você faz muito e Deus faz um pouco, você anda, se esforça, e Deus te busca se você fizer quase tudo. Mas se você pecar, você perde a salvação. E muitas coisas ruins podem acontecer na sua vida. Você nasce bom, você é um bebê perfeito, você é um bebezinho puro, santo, um anjinho inocente, que se você morrer, você vai imediatamente para o céu, porque você não tem pecado nenhum, e etc, etc, etc. Ou seja, depende de você se esforçar, mas é óbvio que Deus ele vai fazer também o que por você? Bom, Ele vai derramar a sua graça sobre você, Ele vai perdoar os seus pecados, Ele vai estender a sua mão, Ele vai te abençoar, Ele vai fazer alguma coisa, mas o semi-pelagianismo diz que é muito pouco que Deus faz por você. Na verdade, no que diz respeito à salvação, as bênçãos é óbvio, Deus derrama muito, mas no que diz respeito à salvação, Deus, ele toca no seu coração e pronto, o resto é você que faz. É você que faz, ok? Eles inclusive dizem que você pode resistir à graça de Deus, se Deus toca no teu coração. Mais recentemente, no período da Reforma Protestante, especialmente no século XVI, houve um ressurgimento, porque a igreja era majoritariamente semi-pelagiana, como é hoje também. Mas naquela época, principalmente pelos escritos de Lutero, Calvino, Luther e outros escritores alemães, suíços, franceses, ingleses e tal, de voltar para o agostinianismo. E acabou ficando conhecido como calvinismo, ou teologia reformada, ou doutrina da graça. Tem vários apelidos que se dá para aquilo que na Bíblia é chamado de evangelho. Mas que era chamado por esses reformadores como agostinianismo, uma visão agostiniana sobre a salvação. E então uma boa parte da igreja abraça aquilo que é chamado de calvinismo hoje em dia, que é essa ideia de que Deus faz tudo para a nossa salvação, do início ao fim. A única coisa que a gente faz é estender mãos vazias e confessar, entregar todos os nossos pecados pedindo para Ele perdoar, mas a gente não tem nada para dar para Ele. Nós estamos mortos, e o morto não faz, o morto não decide, o morto não pensa, o morto está morto. É um defunto, ele é uma pessoa no necrotério. O que um cara no necrotério faz? Ele não faz nada, absolutamente nada. Ele é incapaz de tomar qualquer decisão. E a Bíblia diz que essa é a nossa situação, Efésios 2:1. E aí então, um grupo na Holanda, século XVII, começa a questionar essa posição, e eles criam aquilo que hoje é chamado de arminianismo. Que a ideia é o seguinte, voltando à imagem visual, nós temos o pelagianismo, onde o homem faz tudo, o calvinismo, onde Deus faz tudo, o semi-pelagianismo, onde o homem faz 90% e Deus 10%, e o arminianismo, que hoje conta como se Deus fizesse 90% e o homem um pouco só. De modo que o que a gente encontra hoje não é um arminianismo, na maioria das igrejas, é o semi-pelagianismo. Porque um arminiano raiz, digamos assim, um arminiano que conhece as doutrinas de Jacó Armínio, Tiago Armínio e Yaakov Arminius, né, saberá que ele cria na depravação total, que é uma teologia, uma doutrina calvinista. Ele cria em outras coisas como a perseverança dos santos, embora com outro ponto de vista. Eles criam em
em eleição, embora de uma maneira um pouco diferente, mas não como o semi-pelagianismo, que eles negam totalmente a eleição. Sim. O arminianismo não. Inclusive, os arminianos do início do século XVII, eles recomendaram uma leitura de Calvino. O próprio Armínio disse que Calvino era um dos maiores expositores e pregadores e mestres da Bíblia de todos os tempos, desde a época dos apóstolos. Ele mesmo, Armínio, foi um aluno de Calvino. E se nós perguntássemos para ele, talvez ele até diria que ele era um calvinista. O problema não é o armínio e o arminianismo puro, mas é aquilo que hoje muita gente fala. Ah, eu sou arminiano, a pessoa nem sabe o que é isso. O arminianismo em si não cria na perda da salvação. Mas hoje muitos que acreditam nisso são considerados arminianos porque eles não conhecem o arminianismo. Então hoje a gente lida não com o arminiano, mas com semi-pelagianos. Nesses que acreditam que a sua decisão os salva. Eles não precisam nem orar para que o outro se converta. Porque eu vou orar para você se converter por quê? Depende de você. Não depende de você. Eu vou orar para Deus te tocar, Deus não toca. Depende de você fazer tudo, quem sabe Deus vai aceitar você. Sim. No arminianismo ele diz que não, que Deus vem, Deus faz, mas que ainda há um aspecto que pode ser resistido, o arminianismo, onde nós discordamos. Eu discordo, não sei você, mas eu discordo de que eles creem, o arminianismo em si, de que a graça de Deus ainda, essa graça preveniente, essa graça que está sobre todos, que às vezes nos toca, pode ser resistida em certa medida. Eu não creio nisso. Mas assim, os aspectos que nos separam, os reformados dos arminianos hoje, os arminianos mesmo, é muito pequeno. Sim. Muito pequeno. É como você ter um presbiteriano e um batista conversando sobre batismo do crente, o batismo infantil de um bebê. É um aspecto que um batista jamais vai dizer que um presbiteriano vai para o inferno. Ou um presbiteriano jamais vai dizer para um batista que o batista vai para o inferno porque ele não batiza criança. Porque é um aspecto apenas da teologia que é periférico, não é central para a nossa salvação. Sim. Não depende disso a minha salvação. É apenas uma obediência que é observada de pontos de vista diferentes. Mas ninguém considera o outro um herege, um perdido, condenado ao inferno. Na época da Reforma era assim o arminianismo e o calvinismo. Eles nos consideravam hereges, mas o semi-pelagianismo não. O semi-pelagianismo que estava no seio da igreja dominante maior na época, que está até hoje. Essa ideia do livre-arbítrio que depende de você vir participar da Eucaristia, da ceia, da mesa do Senhor, depende de você tomar desse pão, dessa hóstia, desse cálice, depende de você realizar os sacramentos, depende de você sair do seu conforto e fazer alguma coisa. A Reforma resgatou dizendo, não, eu vou fazer não porque depende de mim, mas porque a graça de Deus me alcançou e me constrangeu com o seu amor, e eu faço com alegria e com prazer. O semi-pelagianismo coloca tudo em você, pouco em Deus. O arminianismo coloca muito em Deus e pouco em nós. E para ser sincero, eu acho que eu não coloco na minha mão o tanto de arminiano que eu conheço hoje vivo. A maioria das pessoas que eu conheço são semi-pelagianos. São essas que acreditam que vão chegar no céu e toda honra e toda glória sejam dadas a mim. E eu que tomei decisão para estar aqui. Eu fiz tudo. Perfeito. Obrigado, pastor.